Olá, sejam muito bem-vindos ao programa Saúde em Movimento, aqui pela TV Galega. Saúde em Movimento é um espaço para falar sobre saúde real, autoestima, escolhas conscientes e bem-estar. Então, todas as fases da vida em relação à recuperação, prevenção, saúde, beleza, autoestima, saúde e movimento, tudo que está em movimento, né, das pessoas. Então estamos aqui para orientar, mas principalmente para conscientizar, não é mesmo? Sempre com informações de qualidade, referências, profissionais diferenciados na nossa cidade e na nossa região. É o que a gente traz aqui no programa para alegrar os dias de vocês aí na sua casa, trazer informações importantes, aquela que a gente dá um cutucão no marido e diz assim, vice, eu falei que a gente precisava ver algo sobre isso, né? Trazemos médicos, nutricionistas, enfim, vários profissionais da área da saúde para trazer informações e fazer com que a gente tenha, assim, consciência, mas principalmente para que a gente se movimente para ter resultados diferentes. Estamos aí começando um ano, temos várias promessas que fazemos sempre no final do ano, na virada, né? Parece que é um renovo, um recomeço. E aí os programas que estão vindo agora em janeiro, fevereiro, estão muito relacionados com essa pauta, certo? Hoje a minha conversa não é sobre apagar o tempo, é sobre reconhecer, se reconhecer no espelho, sobre mulheres, homens também. Mas os exemplos que eu vou dar um pouquinho mais feminino para conectar melhor, né? Então é sobre mulheres que chegam 40, 50 anos e em algum momento elas deixam de se ver ali, de se reconhecer. Parece que não são mais elas. Então nós vamos conversar um pouco sobre isso. Então o nosso tema hoje não é sobre parecer mais jovem, é sobre se sentir você de novo, né? E aí eu trouxe uma convidada super especial, recebo aqui hoje então a Carla, né? Seja bem-vinda, estou muito feliz com a sua presença. Ela é especialista em harmonização, transforma os rostos, vidas, né? Respeitando histórias, identidades, enfim, devolve aí grandes seguranças emocionais para todo mundo, faz um lindo trabalho em Blumenau. E outras pessoas que também vêm a Blumenau, né, para ser teus pacientes. E eu gostaria que você se apresentasse, as pessoas querem te conhecer. Muito obrigada, Joana, por esse espaço, por esse convite. Já me apresentou brevemente, um pouquinho, né? Mas eu me chamo Carla, sou especializada em harmonização. E foi uma área que eu me identifiquei muito desde o começo na área da saúde, porque eu sempre gostei de ouvir muito o paciente. Então, desde o começo, no tempo clínico, às vezes a gente vai muito para o operacional. Eu sempre fui uma pessoa que eu gostei de entender o paciente e entender o reflexo que o procedimento vai causar na vida desse paciente. Então, a harmonização é uma área que tem muito propósito na minha vida. E eu acredito que hoje a gente vai quebrar muito tabu, vai trazer muita curiosidade, vai criar uma nova percepção sobre a harmonização facial, porque é uma área que a gente precisa quebrar algumas crenças hoje aqui pro pessoal que tá ouvindo, né? E assim, é bem interessante você falar sobre tabus e crenças. No programa anterior a gente falou muito sobre a parte, até porque a gente está no Janeiro Branco, né? Então a gente falou muito sobre a parte da psicologia, o quanto a terapia faz a diferença na vida das pessoas, o quanto hoje é importante. Também quebramos vários tabus ali. Então a gente vê assim que a vida está numa velocidade diferente. As necessidades, né? Elas têm uma urgência, até porque nós temos urgência. A gente está com a velocidade da vida muito diferente, né? Sim. Então a gente vê muitas coisas, às vezes, novas vindo. E aí tem aquela rejeição inicial, né? E depois, poxa, não era bem assim, é diferente, eu não sabia que funcionava dessa forma, né? Então o programa ele vem muito para isso, para trazer as novidades, as tendências, ajudar as pessoas a tomarem decisões, mas principalmente a pessoa olhar que, poxa, eu tenho isso aqui, eu não gosto, mas eu aceitei, né? Com o tempo foi indo, né? Mas eu não gosto, não queria fazer uma cirurgia. Né? Nem tudo é cirúrgico, tem várias coisas hoje, né? Até estava vendo reportagens assim de cirurgiões plásticos, médicos inclusive, trazendo tendências de muitas soluções já sem cirurgia. Então, isso é uma tendência grande, não só facial, mas corporal também, né? A gente já vê, até porque tempo de recuperação, riscos, marcas, cicatrizes, mas o melhor não precisamos aceitar tudo do jeito que veio.
né? Pode dar uma ajudinha naquilo que veio de fábrica, quando uma pessoa tem 20, 25, 30 anos, mas também na sua mudança, né? No seu envelhecimento. Eu vejo assim quantas senhoras, como eu também trabalho com tratamentos de rejuvenescimento na clínica, então na parte do facial, às vezes elas vêm fazer limpeza de pele, ou enfim, eu queria melhorar meu aspecto e tal. Aí elas falam assim, nossa, era tão bom hoje, olha só como eu tô, sabe? E não tem esse reconhecimento, né? Então eu quero falar muito sobre isso. Aqui eu separei para nós uma pergunta, né? Que momento que você percebeu que muitas mulheres, elas não procuram a harmonização por vaidade, mas por dor emocional? Assim, que fase da tua profissão, ou mais agora, ou sempre foi assim, né? Porque a gente sabe que tem muitas pessoas que buscam por vaidade. Sim. Mas tem algumas que não, que é por dor emocional, por não estar se aceitando, enfim, ou por uma dificuldade. Às vezes a pessoa acha que aquele probleminha ou aquele defeitinho que ela acha que tem ali é o motivo dela não conquistar um namorado, dela não conquistar um emprego, dela não ser promovida, né? Quando a pessoa coloca isso na mente, não tem quem tire isso, né? Sim. Então, quando você percebeu que as pessoas começaram a buscar a harmonização facial por dor emocional? Perfeita pergunta. Existem dois perfis de pacientes que procuram harmonização facial. A pessoa que vem porque ela quer potencializar a imagem dela, então ela entende que isso é uma ferramenta para ela se sentir mais bonita, e ela quer se sentir mais bonita do que ela já está, então ela quer potencializar. E a pessoa que vem com essa dor emocional, então ela está desanimada, ela se olha no espelho, ela não se reconhece, ela vai usar uma maquiagem, começa a marcar as linhas que ela não tinha percebido antes, né, e começaram a aparecer. E realmente, com o processo do envelhecimento, o nosso rosto ele fica cansado. Então, toda a nossa fisionomia, ela fica para baixo. E essa pessoa, ela se sente assim, ela se sente para baixo. Então, todo esse processo de derretimento facial, onde a gente perde a sustentação do nosso rosto, ele joga a nossa autoestima literalmente para baixo. E então, muitas vezes as pessoas vêm desanimadas, falando que não se reconhecem. E o que a gente trabalha muito específico para essa pessoa é essa construção aos poucos, esse alinhamento de expectativa também, para não gerar essa mudança radical. Porque muitas vezes essa pessoa ela vem para o consultório e ela quer uma mudança, mas ela se vê totalmente diferente também, não é o caminho. Porque daí vai causar uma distorção de imagem. Ela não se reconhece. Ela não se reconhece mais no próprio rosto. Então, a gente trabalha numa linha de harmonização de construção, de avaliar individual essa paciente, de maneira personalizada os protocolos para ela, sem causar esse choque, né, dela se ver no espelho de uma forma que ela não se reconhece. Quando você falou que o rosto ele derrete, né, a pessoa tem aquele olhar cansado, né, isso é tão verdade, que as pessoas, quando elas vão envelhecendo mesmo, Sim. As crianças que não têm intimidade com a pessoa idosa, às vezes ela tem medo, porque a pessoa fica com cara de brava, não só cansada. Sim. A gente começa a ficar com cara de bravo, de sisudo, aquelas marcas mais fortes, né? E pra gente ver assim. Então, às vezes a pessoa tá se olhando no espelho, às vezes não é aquela linha que incomoda. Ela não reconhece, ela todo dia acorda cansada. Sim. É como se o rosto dela tivesse cansado, e como se ela estivesse sempre brava. Sim. Né? Porque o rosto ele vai fechando, ele vai descendo. Sim. Assim, né? A questão do envelhecimento na harmonização e parecer mais bravo, mais cansado ao longo, né, com o processo da idade avançando, a gente vai formando essas linhas e é toda uma questão de estrutura óssea, a gente vai perdendo o osso com o processo do envelhecimento. Então, todo o nosso rosto ele vai se adaptando. Então, a gente perde osso, a gente perde gordura. Então, todo esse processo realmente ocorre um derretimento facial e uma perda de sustentação. Então, o nosso rosto ele vai ficando com esse aspecto invertido, desanimado, uma imagem mais ríspida, como você falou, mais marcadas essas linhas. E às vezes a pessoa diz, nossa, mas você tá brava, né? Acontece bastante. E a pessoa ela não tá brava, ela só tá com o rosto mais marcado. E né? quando a pessoa ela deixa de reconhecer o próprio rosto dela, que é o que ela mais vê, né?
ela acaba tendo problemas emocionais, né? Porque isso vai acarretando em várias situações, né? E aí talvez você já encontre pacientes que talvez vão procurar você já com tristeza, já depressiva. Isso acontece? Acontece bastante. E com essas pacientes a gente tem que sempre ter esse contorno de objetivo, de expectativa. A gente tem que saber contornar e alinhar muito essa expectativa. Porque eu trabalho de uma linha na harmonização facial, onde a gente consegue proporcionar para a pessoa com que ela se sinta melhor dentro da faixa etária que ela está. Então, às vezes, a pessoa chega na harmonização e fala: Carla, eu quero parecer que eu tenho 30 anos, uma mulher já quase de 50 anos. E isso não é alcançável, a gente não consegue voltar no tempo, mas a gente consegue suavizar e fazer com que essa mulher se sinta mais confiante dentro da faixa etária que ela está. Então, não é transformar ela em uma pessoa muito mais jovem. É dentro daquela faixa etária, ela está na melhor versão que ela pode ter, só que naquela idade. Então, eu vejo que é ali que os profissionais pesam muito em colocar como uma expectativa também esse retorno no tempo, que não vai acontecer. Eu sempre falo muito que a gente precisa entender a fase da vida que a gente está, né? Então, por exemplo, eu decidi ter 2 filhos, né? Não dá para eu imaginar ou idealizar, enfim, dependendo do que aconteceu com o meu corpo, claro, né? Tem pessoas que têm 2 filhos e nem parece que teve nenhum, né? Sim. Mas não dá para eu querer ter aquele corpo de quem nunca teve, de que eu não vou ter nenhuma flacidez. Tem certas coisas que tu pode tratar, melhorar, mas tu precisa aceitar que tem o tempo envolvido, que tem a tua história. Então, por exemplo, a gente precisa se comparar, porque o ser humano, ele compara. Não adianta eu dizer assim: ai, gente, não se comparem. Não, a gente sabe, ainda mais com rede social, com fotos, nunca se teve tantas fotos, enfim, as pessoas vão se comparar. Mas eu falo que, como é que eu me comparo hoje, por exemplo? Bom, entre as mães dos colegas do meu filho, eu tô muito bem. Sim. Então, eu tô me comparando com pessoas da mesma faixa etária. Do mesmo perfil, da mesma faixa etária, né? Então, assim, e o comparando em certas situações é saudável. Por exemplo, não só em estética, mas, por exemplo, eu sou ativa, eu brinco com eles, eu jogo basquete, eu ando de bicicleta, Poxa, tem mães ali que não fazem nada. Né? Eu não estou nem falando só visualmente. E o fato de eu ser essa pessoa ativa faz com que eu me sinta mais jovem, me comporte mais jovem, meu corpo fica mais jovem também. É uma consequência. Sim. Né? Tu estás mais enérgica, tu tem mais energia. Então, eu acho que esse padrão, como você falou, não é estar com 60 e querer um rosto de 30. Mas entre as suas amigas de 60 e 50, eu estou muito bem. Sim. Eu me sinto pertencente àquele grupo. Porque às vezes as suas amigas começam a fazer algumas coisas e você não. Isso. E aí você começa a ficar diferente. E sabe o que é interessante? Como eu trabalho muito com crianças com problemas de adolescentes, pré-adolescentes com obesidade, né, na escola, eu estudo muito o comportamento deles na escola, né? E as crianças, elas só querem uma coisa na escola, assim, eles querem ser iguais. Eles não querem ser diferentes. Por exemplo, eu era muito mais alta. A menina, quando ela é muito mais alta, ela já começa a se curvar, ela já começa... O teu seio começa a crescer antes das amiguinhas, já começa a esconder. Aí quando você é diferente de um colega, você não quer aquilo. Por exemplo, meu filho é ruivo. Ele é diferente dos colegas. Eu precisei trabalhar muito isso para ele não sentir mal. Então, quando a criança começa a ser muito gordinha em relação aos outros, ele se sente mal. Sim. Ele se exclui. Isso está tudo muito na mente dele. E o meio também pode acontecer. Sim. E a mulher, isso a gente vê esse comportamento da infância até idoso. Sim. Você não quer ser tão diferente assim de todos. Você quer acompanhar os teus amigos, as tuas amigas. E você olha para o lado, você já vê a sua amiga cuidando do rosto e já vê o aspecto da pele melhor. Então, é uma comparação, é uma inspiração. Não deixa de ser uma inspiração, né? É uma comparação mais saudável em relação a... Nossa, aquela pessoa fez um procedimento de harmonização, olha como a pele dela tá bonita. Então, é uma comparação saudável. O que não pode acontecer é você se comparar de um jeito ruim e com pessoas de outras faixas etárias. E é ali que causa essa distorção de imagem dentro da harmonização facial, né? E acho que, já que a gente está falando muito sobre se reconhecer, às vezes as pessoas de 40 não, tá? Porque eu tenho 44 e não me encaixo ainda nisso, brincadeira. Mas as pessoas de 60, 70,
ela tá pensando assim, eu não quero ser outra pessoa. Vai ter uma mudança muito grande. E aí eu vejo como a harmonização como sendo um grande aliado. Porque quando a gente faz uma cirurgia plástica, sim, o seu rosto vai ter uma grande mudança. Primeiro, eu já acompanho várias, porque a gente trabalha muito com pós-operatório na clínica. Quando faz uma cirurgia, vai puxar, vai tracionar, tudo. Abre olho, tudo acontece ali. Mas o teu rosto fica muito inchado por 1 ano, mais ou menos. Então, tu fica mais inchada, com todas as... Além das mudanças que o médico fez, mais esse inchaço. Sim. E que ele perdura 3, 4, 5 meses. Então, você se torna outra pessoa por muito tempo. E aí, quando o rosto ali com 1 ano começa a pegar a forma dele, ela já não se reconhece há muito tempo. Sim. Ela perde a identidade dela. Então a gente tem que cuidar um pouquinho, talvez, com essas cirurgias, às vezes tão grandes, onde mexe o rosto todo, sim, porque pode e dá problemas, sim. As pessoas têm problemas em se reconhecer. E eu acho que a harmonização ela vem muito para isso, porque é sutil. Pode aos poucos, por exemplo, você vai fazer e eu quero muito que você fale sobre isso. Você vai resolver tudo na primeira sessão, ou você faz aqui, aí em X tempo as coisas vencem, enfim, pode ser um pouco mais. Sim. Você consegue graduar? Como é que você atende uma pessoa que tem muito receio sobre mudanças repentinas? Sim. Dentro da harmonização facial, eu tenho uma linha de trabalho onde eu entendo que é uma construção. Então, tudo isso que a gente conversou sobre não gerar uma mudança onde a pessoa logo perceba que você fez um procedimento, isso acontece tanto em relação ao outro, mas para ela internamente também ir se percebendo durante o processo. Então, normalmente a gente começa atuando na queixa principal. Então, essa mulher, ela vem com a queixa de rugas, linhas de expressão. Muitas vezes a gente começa olhando para essa maior queixa dessa paciente. Depois a gente faz um plano de tratamento individual, personalizado, onde é em etapas, em sessões, como você falou. E nessas sessões a gente trabalha muito a quantidade de produto. Então, resultados que a gente vê artificiais, muitas vezes foi utilizada uma dose, uma concentração de produto muito exagerada. Então, a gente consegue dosar, tanto em relação à técnica de aplicar esse produto mais profundo, não tão superficial, para não deixar tão marcado, como a gente consegue, por exemplo, usar marcas que têm um aspecto mais natural, isso é muito interessante. Isso tem relevância? Tem muita relevância. A questão da textura do produto, a escolha do produto que você vai injetar no seu rosto. Então, essas marcas também oferecem resultados mais naturais. E aí a gente é bom trazer, porque às vezes tem diferenças de valores. Sim, muito. E está relacionado... Então, eu sempre... Não é só a durabilidade, porque eu sei que as marcas, elas trazem uma durabilidade maior, sim, né? Dependendo da qualidade. Mas também a textura, o volume. A textura. Quando a gente fala, por exemplo, de preenchedores faciais, existem preenchedores mais densos que outros. E essa densidade, essa concentração exagerada de produto vai deixar muito artificial. Então, eu opto por utilizar uma linha, né, dentro dos produtos mais natural, com uma textura, com uma suavidade, onde a pessoa vai ter um aspecto que simule realmente pele. Então, existem procedimentos onde a gente quer simular osso. A pessoa não tem o queixo retraído. A gente precisa de um produto com uma densidade maior, porque precisa simular um osso. Mas, em geral, para outras regiões do nosso rosto, a gente consegue escolher um produto com uma textura que deixe mais natural. Então, tudo isso colabora na naturalidade do procedimento. Certo. Por mais que porque assim, o envelhecimento, ele parece que incomoda mais emocionalmente a mulher do que os homens. Sim. Certo? Os homens estão buscando procedimentos mais do que antigamente, com certeza, tem uma grande mudança aí, a gente percebe, né? E hoje não é escondido, eles já não têm mais vergonha, né? Não, antigamente era tudo muito escondido. Sim. E tal. Mas por que você acha assim, que a mulher ela se afeta mais emocionalmente com o envelhecimento do que o homem? Você em consultório ouvindo, o que você acha? Eu acredito que seja pela comparação. A mulher se compara mais que o homem, ela olha mais pro lado. Né? E tem essa comparação saudável que a gente falou que é a inspiração, e tem essa comparação que não é saudável. Então, ela é mais... também, ela se coloca mais curiosa também que os homens, eu percebo muito isso. Então, ela pesquisa mais,
Eu vejo muito esse perfil de nós mulheres, a gente quer estar mais antenada em algumas coisas, e daí a gente acaba se comparando, né, com os processos. E sempre falam, né, que a mulher, ela muito faz para outras mulheres, né? Às vezes não é nem... Às vezes as mulheres acabam fazendo algumas coisas que os homens nem gostam. Mas é que elas fazem para elas e para as outras, né? Sim. Então tem muito isso. Eu coloquei aqui uma pergunta que a gente meio que já respondeu, mas eu acho que só para a gente enfatizar, como você conduz pacientes que chegam com medo de deformar? Né? Então você falou, eu personalizo, eu entendo, eu vou aos poucos, mas essa pergunta já está respondida, mas onde eu quero entrar você recebe pacientes que chegam para você dizendo, eu tenho receio de me deformar, eu tenho receio de mudar demais o meu rosto, isso é comum? É muito comum, porque a gente vê muito resultados artificiais na harmonização facial, então as pessoas chegam no meu consultório já falando que não querem ficar artificiais, e nem é a minha linha de trabalho. Eu tenho essa linha de trabalho de construção, de naturalidade, de sutileza, da gente melhorar, da gente potencializar essa imagem, porque como a gente falou, a mulher atual, a mulher moderna, muitas vezes ela está em ascensão profissional, ela vai gravar vídeos, ela quer se sentir mais bonita nesses vídeos. Então, a grande questão é potencializar a imagem dessa pessoa, né? Não mudar. Tem pessoas que precisam fazer lives, vídeos, se expor de certa forma, e ela não consegue, ela trava, e às vezes não é por falta de habilidade, ou não é porque ela não gosta, principalmente quando ela está gravando e se olhando. Sim. Ela não gosta, porque quando eu falo minha boca dá uma descidinha aqui, ou porque quando eu falo meu nariz baixa, ou meu olho, e a pessoa ela trava com aquilo. Então assim, eu hoje estou aqui na TV, falo com vocês, tem programa na rádio, faço um monte de vídeos, eu tenho uma filosofia, até para as pessoas saberem de casa, que eu não sou uma pessoa assim que... Tu viu que eu comecei o programa assim, né? Sentei rapidinho e não é uma coisa que eu falo no espelho, me arrumo, ou eu faço uma foto, eu faço 10 fotos e escolho... Mais prática. Não, é a primeira foto, é dessa forma, é porque isso é tão comum todos os dias, eu faço tanto, que se eu tiver esse grau de exigência, isso vai ser muito pesado para mim. Eu não vou dar conta das metades das coisas que eu faço. Sim. Sabe? Então, eu consegui, assim, eu sei que eu tenho linhas, eu tenho rugas, eu tenho uma idade, e eu não só isso, né? Eu tenho uma outra história, né? Eu tive muito peso e emagreci muitas vezes. E eu fiz bariátrica também, que a gente sabe que a pessoa derrete muito ali, né? Perde cabelo, o rosto fica todo envelhecido, muito problema de flacidez. Então tem toda uma história, assim, de judiar, né? De colágenos, de pele. Então eu sempre falo assim que por tudo que eu passei, a minha história, muito bem ainda. Sim. Tanto que falando de rosto, e agora a gente tá falando sobre idade, mas eu queria falar um pouquinho, e eu vou usar a minha história pra gente fazer essa virada. Eu vou fazer uma pergunta e depois a gente vai entrar no intervalo, mas só pra gente já entrar nesse assunto. Eu quero falar um pouco sobre o quanto esse ajuste, essa ajuda, impulsiona alguém profissionalmente, alavanca, ou deixa ela fazer vídeos que ela não conseguia porque ela tinha aqueles traumas que eu estava dando exemplos, né? Então, por exemplo, eu tinha o meu olho, ele ainda não é bem aberto, é a forma do meu rosto, né? Sim. Mas o meu olho era mais fechadinho e eu tinha bastante pele aqui em cima. E aí eu fazia alguns procedimentos para abrir ele, justamente porque eu estava na TV e tal. E quando eu vou rir, eu sou uma pessoa que eu não consigo tirar uma foto séria, né? Eu vivo rindo. Aí quando eu rio, fecha mais ainda, né? Sim. Então eu fiz muitas coisas durante muito tempo para segurar e melhorar e tal. Chegou uma hora que eu precisei fazer, né? A blefo, acho que é, né? Blefo, né? Então é um pequeno ajuste que tu vai lá e faz, né? Um cortezinho aqui e tal. Tirei o excesso, melhorou, abri meu olho, ficou outra coisa. Sim. Então, às vezes, não é sobre fazer uma cirurgia inteira. Não, tu faz a tua harmonização, enfim. E um ajuste, às vezes, faz a diferença, né? Sim. E em termos de harmonização, olha só, para vocês em casa observar, eu entrei nessa parte da estética e saúde lá com 33, 35 anos. E toda a minha família, na parte dos Tomil, a gente tem uma linha muito forte aqui do bravo, sabe? Assim, aquela marca, assim... De rosto bravo, sisudo, bem aqui no meio. Preocupação, eles dizem, né? Que é preocupação.
E eu não usava Botox, nada, porque não precisa, 30 anos. Mas eu não tinha esse conhecimento que se eu não quisesse ter aquela marca profunda, se eu a cada X tempo fizesse só um pouquinho ali, eu iria tirar a força daquele músculo e eu iria evitar ter aquela ruga. Sim. Que é familiar. Sim. Né? Então, acho interessante falar sobre isso, porque as pessoas veem muito assim sobre fazer grandes mudanças. Eu só vou fazer com 40, 50. Se eu tivesse colocado esses pontinhos, que é pouquinha coisa, lá com 25 eu não teria nada. Sim. Né? Mas demorei um pouco, mas ainda faço os ajustes. Mas é um detalhe, é familiar. Meu avô tem, a minha mãe tem. Já mostra que eu vou ter. Quando eu faço os movimentos do meu rosto, já via que eu tinha, né? Então, são os ajustes. Então, às vezes as pessoas elas podem vir ao consultório para fazer ajustes. Sim. E já você criar toda uma programação. Dentro da harmonização a gente tem a linha preventiva. Nós temos os tratamentos preventivos dentro da harmonização facial. Então, antes se falava que era depois dos 30 anos que a gente tinha que começar a fazer procedimentos de cuidar do nosso rosto. E hoje em dia não mais. Então, desde os 25 a gente já perde colágeno. E existem pacientes que eu recebo no meu consultório que são muito expressivos como você. Então, eles têm o rosto bem marcado, né? Essa ruga da concentração, da braveza, né? Então, eles têm o rosto bem marcado. As linhas que dá aqui, porque sorri bastante. Então, a idade, hoje em dia, ela já não é mais um fator, assim, eu tenho que esperar até 30 anos para começar um procedimento. Porque quanto antes eu começar, antes eu consigo fazer esse manejo. Pessoas muito expressivas, a gente consegue controlar essa força muscular. Então, não tem mais... Hoje em dia, a harmonização facial ela já não se baseia mais em idade. E sim nesse cuidado e nessa construção que a gente vem falando. Ótimo. Então, o que eu quero agora é lembrá-los, as pessoas que estão aí de casa, que no segundo bloco nós vamos falar mais sobre o quanto profissionalmente pode te alavancar, né? O quanto, a diferença que pode ter de resultados, né? Não só em relação ao envelhecimento que estava falando, sobre se reconhecer, sobre evitar doenças emocionais ou curar doenças emocionais, vamos falar assim, mas sobre o quanto impacta a imagem que você quer passar, né? Que nem eu estava dando de exemplo meu, abrir mais os meus olhos, sim, as pessoas se conectar um pouco mais comigo, abrir mais o meu rosto, para eu estar mostrando ali que eu estou bem, eu estou viva, eu vivo aquilo ali, é bom, né? Está mostrando assim que tu tens energia, eu falo sobre saúde. Sim. Eu não posso falar sobre saúde e energia assim, né, não dá, eu preciso ter essa animação, faz parte, né? Esse procedimento ele vai oferecer confiança, e essa confiança ela vai refletir nos negócios, no relacionamento, em todos os lugares onde você for, essa confiança desse procedimento vai estar ali refletindo. Então, eu fiquei muito feliz com essa primeira etapa agora do programa, porque a gente conseguiu trazer que não é uma futilidade. Sim, né? Isso é muito importante, né? Até doenças... É um caminho de ajudar, né, em relação às doenças emocionais que a gente trouxe aqui. Gente, tá maravilhoso o programa, nós vamos vir pro intervalo. Antes eu quero agradecer, então, o Fábio Mazzola, né, então a semana eu vou dar uma voltinha lá no salão dele, vou refazer meu cabelo depois das férias, tá precisando, né, então vou dar uma voltinha, volto com algo diferente, como sempre, né. Também quero agradecer a Station, gente, a Station tá com as matrículas abertas, tá, tem aulas para pessoas acima de 30, 40, 50, jovens. Agora essa semana vai ter colônia de férias lá, que eles têm todo um entretenimento diferenciado, né? Então você coloca os seus filhos lá e eles têm danças, coreografias, apresentações, é toda uma magia que acontece naquela escola que as meninas e os meninos se encantam, né? Então é uma atividade física, mas ao mesmo tempo é um entretenimento para eles, né? E também quero agradecer a Centrofísio e a Centrovalora, que é a minha clínica, onde eu desempenho todos os dias o meu trabalho, né? E a gente cuida tanto de saúde, de energia, prevenção, ajuda tantas pessoas aí para se livrar das dores, né? E ter uma qualidade de vida bem diferente, certo? Então, 2 minutinhos nós já estamos de volta falando sobre a harmonização facial, né? E quebrando aí vários tabus que eu tenho certeza que vai fazer a diferença aí para você dar um passo e olhar isso de uma forma diferente. Já voltamos.
Centro Valora, a maior clínica de estética e emagrecimento da região, junto com a Centro Físio, completam 47 anos. O lugar certo para quem procura resultados duradouros de forma saudável e segura. Estética de verdade, com alta performance e tecnologia em tratamentos faciais e corporais. Referência em emagrecimento inteligente e sustentável, sendo inclusive indicado por médicos. Centro Valora e Centro Físio, Rua Victor Conder, 214, Blumenau. Olá, sejam muito bem-vindos. Eu sou o Dr. Kaique e essa é a Unia. Aqui, cada paciente é único. Oferecemos tratamento de excelência, aliado à tecnologia moderna e cuidado humano, o que faz toda a diferença. Mais do que resultados, entregamos uma experiência completa, atenção, confiança, segurança em cada detalhe. Você ainda não tem o seu ensino fundamental e seu ensino médio? E com isso você encontra portas fechadas, perdendo inúmeras oportunidades na vida? É porque você não conhece a Coep. A Coep é uma escola que é a sua cara. A cara de quem parou faz tempo, a cara de quem precisou parar, a cara de quem trabalha e não consegue conciliar trabalho e estudo. É uma vez por semana, uma vez por mês. Você escolhe. É pelo aplicativo. É por matéria, não são todas as matérias ao mesmo tempo. Você escolhe uma matéria e elimina essa matéria. Você tem professor para te ajudar a solucionar todas as suas dúvidas. Vem para a Coep, vem conhecer a Coep e conquistar esse teu sonho de escolaridade. Duca Móveis, agora com 2 lojas. Venha conhecer nossa nova loja. Esta somente com produtos de showroom e saldos de estoque. Com 2 entradas de fácil acesso, pela frente para quem vem do centro ou por trás da loja, pelo retorno por baixo da ponte de ferro. Duca Móveis Outlet, da casa ao escritório. Rua das Missões, 326, próximo à Unimed. Voltamos então com o programa Saúde em Movimento e hoje o nosso tema não é sobre parecer mais jovem, é sobre sentir você de novo. Falando sobre sentir você, falando sobre empoderamento, toda a linha profissional em relação à presença, posicionamento, autoestima. Eu quero falar um pouquinho sobre a imagem que influencia, né? Muitas mulheres, elas conseguem se posicionar profissionalmente, socialmente, quando elas se enxergam melhor, né? Quando a autoimagem delas reflete aquilo que elas querem passar. Você vê que é uma tendência de pessoas dessa área profissional buscar o teu trabalho e o que elas pedem e o que você consegue trazer de resultados. Perfeito. Eu sempre enxerguei a harmonização facial como uma ferramenta para potencializar a imagem dessa mulher. Então, atualmente eu tenho muitas pacientes profissionais muito ativas que estão em fase de crescer profissionalmente, ter uma carreira realmente muito intencional. E essas pacientes que têm esse grande movimento em sua carreira, elas costumam entender que a harmonização facial ela vem para potencializar a imagem delas. Então, desde um processo, como a gente conversou, de gravar um vídeo, tanto de se posicionar numa reunião, de estar 100% presente, feliz e contente com a sua imagem, a gente percebe claramente assim, essa desenvoltura, quanto elas são mais confiantes nesses materiais. Não, e a gente também analisa o seguinte, que tem uma mudança de postura dela, né? Sim. Quando ela se sente, acaba tendo mais segurança. Sim, a harmonização, ela melhora a comunicação, né? Muito. Deixa eu dar um exemplo, por exemplo. Tem pessoas que quando vão sorrir, ou quando vão falar, enfim, aparece muito a gengiva, né? Um sorriso gengival que se fala. A gente sabe que a harmonização facial pode trabalhar isso. Sim. Então, imagina que uma pessoa, quando ela estiver palestrando, estiver liderando na empresa, ou ela estiver fazendo um vídeo, ela vai estar falando e ela vai estar sorrindo, e ela não vai estar aparecendo. Sim. Eu conheço pessoas que, por ter sorriso gengival, por anos não sorria. Sim. Ela fica como se estivesse se contendo. Ela estivesse fica envergonhada. Até tem mais rugas. Fisionomia. Mais rugas aqui, inclusive, de uma vida controlando
para não expor. Sim. Né? E hoje tem solução. E isso acontece muito também, por exemplo, uma profissional que vai estar numa reunião ou até liderando a sua equipe, muitas vezes, ela fica se contendo às vezes para não marcar tanto a linha de expressão, não se gosta muito no ângulo, ou ela se sente que está sempre sendo observada, que as pessoas estão julgando, né, o rosto dela. Então, realmente, a harmonização ela vem para suavizar e para ela se sentir mais feliz e contente com o próprio rosto, e vai resultar em confiança no trabalho também. E não só que quando a gente fala em harmonização, a gente fala, as pessoas às vezes em casa podem pensar assim, preenche, estica, puxa, né? Não, tem toda a parte de bioestimuladores, né? Que trabalha a prevenção, né? Não, porque não é só botox e paralisa, não, tem que trabalhar a pele, né? Tem que trabalhar a hidratação, tem várias coisas que tu pode fazer com a pele para que inclusive os preenchedores durem mais. Sim. É isso, você trabalha com essa linha também de prevenção? Sim, a gente está bem nessa era da estética regenerativa, dos bioestimuladores de colágeno, onde a gente não precisa sentir tanto os sinais do envelhecimento. Então, a gente consegue ir devolvendo, numa linha onde a gente perdeu o colágeno, a gente vem e devolve o colágeno para a pele. Então, a gente devolve esses nutrientes, essas fibras que foram perdidas ao longo do tempo, e devolve essa vitalidade para a pele. E isso não é um esticar, um lifting, onde a pessoa realmente se acha artificial. É um lifting sutil, onde perdeu sustentação, a gente só devolve essa pele para o local onde ela estava. E não gera essa mudança de fisionomia. Só realmente melhora o viço e a qualidade dessa pele. Quebrando alguns tabus, para a gente resumir o que a gente já vem falando há um tempo, né? Por que tantas mulheres criticam os procedimentos estéticos? Né? Mas sofre em silêncio com a própria imagem. O que você acha? Essa pergunta é forte, né? Porque e ela a gente precisa trazer. Mas ela sofre em silêncio. Sim. Existem muitas pessoas que percebem os sinais do envelhecimento, percebem que não estão se gostando, não estão gostando do seu rosto, e elas têm medo de ficar artificial. Então, em vez de elas procurarem um profissional que tem uma linha de naturalidade, uma linha de construção, elas preferem sempre ficar, né, não se sentindo 100% completas e bem dentro do próprio corpo, em vez de procurar alternativas para melhorar esse aspecto do rosto. E então, eu instruo muito e trago essa mensagem para conscientizar da importância de escolher o profissional certo, que vai ouvir as necessidades, que vai atuar de maneira gradual, para que ela não sinta, né, que mudou o rosto dela, e sim que melhorou. Então, é muito importante realmente ela dar esse passo. E muitas mulheres, elas ficam nessa zona de conforto, porque não deixa de ser uma zona de conforto não realizar um procedimento de harmonização, porque você tem que confiar no profissional. Sim. E acabam se acostumando com aqueles traços, sendo que elas podem melhorar. Pode ser diferente, Pode né? ser diferente. A harmonização é futilidade ou autocuidado? Autocuidado, essa a gente não... Nem tem dúvida. Nem tem dúvida, né? Já foi uma futilidade. Você acha que os exageros tá mais relacionado à falha técnica de profissionais talvez não tão habilitados ou percepção, ou tá mais relacionado ao que o cliente pede? Os exageros na harmonização faciais, eles podem estar associados tanto ao paciente, o paciente quer realmente que seja algo que as pessoas percebam, como muitas vezes o profissional não fez um planejamento adequado. Então, não usou esses materiais que eu falei que trazem essa naturalidade, uma técnica ideal. Então, existem esses dois lados. Pode ser que seja que o paciente goste realmente de um resultado mais evidente. Então, vai fazer um preenchimento, gosta mais marcado, um lábio mais volumoso. Normalmente não é o meu perfil de paciente. Os pacientes que eu atendo no consultório, eles têm o perfil de querer uma melhora, uma mudança, mas que a pessoa chegue e fale: nossa, você tá mais bonita, mas eu não sei o que você fez, eu não sei exato o que você fez. Então é um perfil de paciente que me procura muito na harmonização facial. Eu tenho uma pergunta, eu tenho várias perguntas aqui, mas eu vou selecionar algumas que a gente não falou sobre o assunto, tá?
Harmonização vicia? Tenho medo de começar e não parar. Cláudia, 42 anos, fez essa pergunta. A harmonização vicia, sim. E tudo que nos faz nos sentirmos melhor, vicia. Então, cabe ao profissional ter esse bom senso na hora do planejamento, nessa construção mesmo desse plano de tratamento em etapas, para que, se o paciente quer colocar mais produto, se sentiu já muito bem com aquela melhora, o profissional saiba dizer não. Então, muitos profissionais na harmonização, eles não dizem não para o paciente. E é importante dizer um não também, né? Tudo que é bom vicia, né? Tudo que é bom vicia. Comidas boas viciam, restaurantes bons viciam. Muitas coisas que o nosso cérebro gosta, a gente quer mais, né? Isso faz parte, né? Aqui eu tenho uma pergunta. Vale a pena fazer algo sutil ou é melhor não fazer nada? Denise, 55 anos. Sim. Minha linha de trabalho sempre foi a sutileza dentro da harmonização facial. Então, começar de forma construída esses procedimentos é uma linha que eu defendo, é uma bandeira muito forte dentro da harmonização facial para mim. Então, começar com uma concentração menor, até para o paciente sentir o produto, se enxergar, aquele produto acomodar também, e ela ter a percepção. Aconteceu muito, uma paciente, ela veio, ela não queria fazer procedimento, ela tem o queixo retraído, e eu olhei para ela e falei, vamos colocar um pouquinho para que você sinta o produto e você já enxergue uma melhora? E ela adorou essa linha de construção, onde ela entendeu que, se ela gostasse, ela pode ir, né, progressivamente melhorando o perfil dela. E é uma linha que eu defendo muito, porque a pessoa consegue fazer esses alinhamentos estratégicos de perfil. Então, a gente colocou menos que 1 ml de produto no queixo dela. Ela já gostou e disse, nossa, não ficou demais, ficou sutil, e agora eu vejo que poderia ser colocado um pouco mais, né? Então... Ótimo. Eu tenho uma outra pergunta aqui, ó. Estou na menopausa e me sinto envelhecida. Procedimentos ajudam emocionalmente? É uma pergunta que já falou um pouquinho sobre emocionalmente, mas eu queria mais estou na menopausa. É um período aí que o corpo precisa dessa ajuda? Como é que se comporta o colágeno na época da menopausa? Fala um pouquinho sobre. Eu atendo muitas pacientes no consultório que estão nessa fase do climatério, da menopausa, e é uma fase onde a mulher, ela se percebe muito e percebe muitas mudanças. E no rosto não é diferente, acontecem muitas mudanças. Então, essas fibras que sustentam o nosso rosto, realmente elas vão sendo perdidas, vai perdendo toda a questão de hidratação na pele, os nutrientes dessa pele também são perdidos no rosto. E a gente atua muito devolvendo essa vitalidade, devolvendo esses nutrientes, esse colágeno realmente que foi perdido durante esse processo, para que ela se sinta melhor. Então, tem toda a questão que ela está sentindo, mas tem todo o que está acontecendo também no externo, no rosto dessa paciente. Então, é bem comum a gente realizar procedimentos de harmonização nessa fase. Ótimo. Eu quero aproveitar que a gente está falando sobre autoestima, sobre se posicionar, segurança, identidade, e lembrar que a gente tem um dos patrocinadores, que é a Larissa, e ela trabalha com a parte de coloração, qual é a cor da roupa, qual é o melhor figurino, né? Qual é a roupa que ela vai usar para palestras, para trabalhar, ou para comunicar aquilo que a pessoa está buscando também, compõe, né? A gente vê o quanto compõe. Nós profissionais que empreendemos, que imagem que a gente quer passar? Poder, acessibilidade, segurança, né? Porque às vezes você quer ser acessível, mas usa roupas que afastam. Sim. Então a Larissa vem fazendo um trabalho muito bonito, é uma das nossas patrocinadoras, né? E eu tive agora, faz 2 programas que ela teve aqui, a gente falou muito sobre isso. Ela vai começar a me acompanhar nos meus looks, enfim, na forma que eu me visto, mas a promessa é não tudo novo, e sim no meu guarda-roupa. Sim. Né? Porque eu falei para ela, não, porque, né, custo, tempo e... Não, Joana, naquilo que você tem, nós vamos construir isso. Então, trazendo aqui para você de casa, saber que tem esse trabalho, é uma das nossas patrocinadoras também. E isso acaba juntando, por exemplo, com vou me vestir de acordo, vou trabalhar o meu rosto, sim, porque é um todo, né?
Sim. O nosso rosto, imagina a pessoa, ela começa totalmente diferente o ano, né? Sim. Se ela cuidar da roupa, das cores, do rosto dela, abrir aqueles Sim. olhos, sabe? Trazer energia e vitalidade, né? E esse é um tema, Joana, bem polêmico, na verdade. É um tema bem polêmico. Porque muitas mulheres investem em roupas, em acessórios muito bonitos, joias, enfim, e esquecem de cuidar do rosto, de trazer essa harmonia. Porque a nossa pele, ela também transmite uma mensagem de valor. Então, a maneira que a gente cuida do nosso rosto também está transmitindo uma mensagem de alinhamento, uma mensagem de confiança. Então, quando a pessoa está ali avaliando essa percepção, a gente está transmitindo essa mensagem de posicionamento, de valor, ela percebe todos esses detalhes. Então, a gente está toda hora sendo observado. E tem que ter esse alinhamento entre a roupa que a gente veste, o aspecto da nossa pele. Tudo isso comunica uma mensagem. Tem percentuais que falam, estatísticas, enfim, o quanto nós somos visuais, né? Tu viu a pessoa ali, tu já fez todo o mapeamento dela. E é interessante que nós estamos numa região onde a gente tem peles muito brancas, muito sensíveis, né? E eu vejo o quanto as pessoas não cuidam do rosto. E o detalhe às vezes uma barriguinha que você não gosta, você consegue esconder. Sim. Um braço que você não gosta, você consegue ter ali ter os truques que a gente sabe. Agora o rosto, ele aparece na academia, ele aparece no baile, no casamento, nosso trabalho, em casa, no trabalho. Não tem como esconder. Então, eu sempre falo sobre, né, o cuidado que a gente precisa ter, justamente porque é o que está exposto, é o sorriso, é o rosto, né, o cabelo. Eu acho que aqui, essa região aqui, né, é totalmente envolvida com o que você está vendo no espelho, né? Sim, o nosso rosto, ele transmite uma mensagem. E essa mensagem a gente quer que esteja alinhada, né? Então, a gente traz muito esse âmbito de confiança profissional, confiança na comunicação. Então, se a gente não estiver confiante com o aspecto do nosso rosto, com algum traço, com alguma marca, isso vai influenciar diretamente na nossa confiança. Sim. E é uma bandeira que eu defendo muito. Eu tenho muitos pacientes que são esses profissionais que estão em ascensão na carreira e eles realmente entendem que tudo precisa estar alinhado. Então, tudo precisa estar em ordem. Estudos mostram que mais 60% das mulheres acima de 40 anos relatam queda de autoestima relacionada à aparência. A autoestima está diretamente ligada à saúde mental, produtividade e qualidade de vida. Então, se você está em casa sentindo que está procrastinando, não produz mais como antes e está jogando todo esse motivo na idade, de repente não é a idade, de repente é o que você está vendo no espelho, de repente você não está se reconhecendo. E aqui fala, qualidade de vida, produtividade, saúde mental, né? Mulheres com melhor percepção da própria imagem tendem a se posicionar com mais segurança em ambientes profissionais. A gente estava falando sobre isso, né? E aqui, o maior risco emocional está no exagero e na falta de acompanhamento profissional e ético. Então, como todas as áreas, a gente tem bons profissionais, outros não tão bons. Mas entre o profissional e o resultado tem o que o cliente pede. A gente falou sobre isso também, né? Então também tem as pessoas que elas querem mais. Elas, é que nem quando veio o silicone, né? Então o médico diz o quanto de ml seria ideal. Mas é a cliente que vai escolher. E a gente sabe que tem pessoas que colocaram muito exagerado. E que isso houve problemas e hoje elas estão trocando, outras continuam gostando. Então vai muito das pessoas. Só que, eu vou dar 2 exemplos. Então, lá atrás, quando veio o silicone, veio aquelas próteses muito grandes, bolas, e dava pra ver de longe que era o silicone. Aquilo era bonito até para mostrar que eu posso. E isso foi desconstruindo, foi melhorando, e foi ficando natural, e hoje muitas pessoas nem percebem. Veio a sobrancelha. Também, muito marcada, azul ela ficava, não dava pra ver nada no rosto, só a sobrancelha. E aí depois as técnicas foram se aprimorando, melhorando. Hoje parece que as pessoas não fazem mais, mas elas fazem. Só que, é fio a fio, é assim, sabe? Continuam bonitas as sobrancelhas e não parece mais que estão sendo feitas. Quando veio os cílios, eles vieram com 1 quilômetro, né? Sim, verdade, hoje em dia. Agora a gente já vê cílios menores. Então eu acho que tudo tem esse exagero para depois vir
ir adaptando equilíbrio disso, e vira né? equilíbrio. Eu acho que a harmonização facial é a mesma coisa. Sim. Então veio aí os lábios muito grandes, mas de novo, né? Porque as pessoas querem mostrar que estão fazendo, querem deixar mais marcado. Cada vez quer colocar um pouquinho mais. Tem pessoas que perdem o time, sim, né? Tem que cuidar com isso, né? A grande questão que quando surgiu a harmonização facial, como você falou, ela surgiu com essa necessidade das pessoas perceberem que você fez uma harmonização facial. E hoje em dia, essa nova era da harmonização facial, ela é muito mais sutil, muito mais equilibrada, muito mais natural. Então, é esse conceito onde a pessoa ela percebe que você fez um procedimento, mas ela não sabe muito bem o que você fez. Então, essa tendência dos lábios muito volumosos ou muito excesso de produto, ela já não tá em evidência dentro da harmonização facial. E talvez até agora você falando, eu estava observando assim, a tua fala e pensando que talvez assim, as mulheres mais jovens, elas fazem o procedimento e elas querem mostrar que fizeram. Sim. Porque elas não têm linhas e tal, então elas querem mostrar lábios. E agora as pessoas mais velhas que estão fazendo a parte do rejuvenescimento, elas querem sutileza. Não querem mostrar que fizeram. Exatamente. Então, dentro dessa perspectiva, onde a gente perde estrutura no rosto, um preenchimento labial para uma mulher acima de 40 anos, muitas vezes é uma revitalização, é devolver estrutura para aquele lábio que foi perdido. Ele vai murchando, né? Vai entrando, caindo, e a gente devolve realmente essa estrutura para esse lábio. Então, ele nem chega a ser uma construção. Ele chega a ser uma reposição desse lábio que foi perdido. Ótimo, Carla, eu quero que você dê um recado para as pessoas que estão em casa, né? Uma mensagem para elas, e que você passe o seu contato, como é que elas vão te encontrar, enfim, para ter o teu trabalho, né? Tirar dúvidas, fazer uma avaliação, enfim, pode até depois passar o teu contato, passar esse recado, comentar como é que é esse primeiro atendimento, tá? Sim. Então, a mensagem, a gente já falou muitas coisas aqui, mas eu quero deixar, né, de mensagem principal para que você decida realmente alinhar a sua imagem com naturalidade, escolha realmente um profissional que você se conecte com o ser humano, com a pessoa que está ali. Essa mensagem principal, onde a gente entendeu que a harmonização facial ela é uma construção, ela é uma ferramenta para você potencializar a sua imagem, não para mudar a sua fisionomia, e que a gente precisa realmente respeitar as nossas fases, respeitar a fase que a gente está vivendo, mas fazer um procedimento de harmonização, ele vem como uma forma de respeitar também essa fase, para que você não sinta tanto os sinais do envelhecimento. Então, eu quero incentivar as pessoas que estão assistindo a procurarem esse profissional que vai realizar um plano de tratamento individualizado, gradual, para que não sinta essa mudança tão radical. Mas mudar é bom, né? Trazer essa mensagem de que mudar é bom. Não mudar toda a estrutura num aspecto de exagero, mas a gente mudar esse quadro de que não está se sentindo bem com o próprio rosto. Então, a mudança ela vem para esse lado positivo. E agradecer. Eu passo o teu contato. Sim, já ia esquecendo. As pessoas que tenho certeza que vão te procurar. O meu Instagram primeiro. Meu Instagram é @doutora_Carla_Bianca, 2 nomes fortes, doutora Carla Bianca. E o meu consultório é localizado no bairro Alameda, aqui em Blumenau. Vou ficar muito feliz de atender as pessoas que estão ouvindo aqui. Porque elas já vêm conscientes. A gente já sabe disso, sim, né? Ótimo, então. Quero aproveitar antes de finalizar o programa e agradecer a Duca Móveis, que é um dos nossos patrocinadores que está há tanto tempo, na rua 7 de setembro, próximo do Shopping Neumar, com coleção nova esse ano. Tem também o outlet deles na Rua das Missões. E também agradecer o Espaço Doctor, que faz a locação de consultórios, né, para os profissionais da área da saúde que não tem consultório próprio, que pode vir a Blumenau, atender em outras cidades e ter toda uma estrutura com secretárias, muito mais facilitado. E a Hold, que é onde a gente faz calistenia, estive lá agora há pouco tempo, né? Hoje, inclusive, estive lá,
fazendo a minha atividade, como muitas pessoas fazem, com movimentos, com peso do próprio corpo, evitando lesões, um trabalho muito bonito, uma atividade totalmente diferenciada para aquelas pessoas que de repente não querem fazer aquela academia porque já enjoou, não consegue se adaptar, também não quer fazer artes marciais porque acha um pouco, né, pesado demais. Então a gente tem aí várias opções no Blumenau e uma delas é a road com a calistenia. Certo, gente? Então, Carla, eu quero agradecer demais a sua presença. Eu tenho certeza que a nossa missão foi cumprida hoje no programa. Foi mesmo. Né? Conseguimos trazer a nossa mensagem, a gente conversou muito nos bastidores qual era a intenção do programa, Sim. né? E trazer tanto as pessoas que não estão aceitando envelhecimento, né? O que a gente pode fazer em relação a isso, as pessoas que buscam mudanças profissionais, se sentir diferente e confiante para talvez uma conquista de um namorado, de uma evolução no trabalho, uma promoção, enfim. Eu acho que a autoimagem está diretamente ligado com a autoestima e esse é o comportamento do ser, né, da pessoa, Sim. né? Trouxe aqui então, ó, cuidar do rosto não é apagar o tempo, é honrar a história, é escolher envelhecer com presença, né? Não é sobre parecer mais jovem, é sobre se sentir você de novo, né? Que é o nosso tema. Então, muito obrigada. Tenho certeza que a gente vai ter outras oportunidades com outros profissionais, falando sobre outros assuntos. Vou estar te convidando também. E espero aí que você, esse ano, ajude muitas pessoas e conquiste muitos resultados bonitos, né? Porque é o que a gente está precisando assim aí, seja. né? Que assim seja. Obrigada, gente. Até semana que vem. Adorei o programa de hoje. Espero que vocês, semana que vem, estejam conectados com a gente aqui no programa Saúde em Movimento.